Fala pessoal, mais um Café da Tarde com TF, nosso segundo vídeo nesta segunda-feira. E você, eu, todos nós perdemos o direito de reclamar. Pelo menos é isso que está acontecendo a respeito do Botafogo neste campeonato brasileiro. Até mesmo pelo que nós estamos vendo na imprensa, né? O Botafogo perdeu ali a posição de reclamar. Muitos torcedores estão indo naquilo que foi colocado pelos bambambãs das arbitragens de que o gol do Diego Costa merecia ter sido anulado, sim. Eu continuo achando que não. Já que é um lance interpretativo, a minha interpretação é que não. Você teve um ex-árbitro mostrando na regra que era o lance normal. E mais, né? Você tá vendo em diversos programas falando que o Botafogo tá querendo justificar a queda de rendimento com os erros de arbitragem. Igual eu falei na live pós-jogo, um lado tá aqui e outro lado tá aqui. Principalmente a atuação do último sábado contra o Atlético Mineiro anda aqui, né? Anda aqui. E os erros de arbitragens, eles andam aqui. Você teve a atuação contra o Flamengo, que na minha opinião foi um clássico equilibrado. O Botafogo teve a oportunidade de ganhar o jogo. E você teve os erros de arbitragens. Se você tem a anulação do gol do Marlon Freitas, do gol contra no caso, né? Com 1 minuto de jogo, você não teria o Flamengo podendo ficar tranquilo no placar. Se você tem a expulsão do Bruno Henrique no primeiro tempo após a cotovelada no Vitor Cuesta, você não teria o efeito Bruno Henrique a partida toda, que foi o melhor jogador da equipe da Gávea. Se você tem a expulsão do Bruno Henrique na segunda cotovelada que ele dá, você não teria o segundo gol do Flamengo. Erros de arbitragens, eles influenciam na atuação. Mas claro que você tem que avaliar as atuações do Botafogo fora de casa, isso em casa também, a maneira que o Bruno Lage está colocando o time para jogar. Mas tanto vocês quanto eu e os próprios membros do Botafogo não poderem reclamar do que aconteceu com a arbitragem, sendo que todos os times reclamam, isso na minha opinião é algo bizarro. Você já teve no último sábado pessoas pedindo que o Botafogo fosse punido, que o Lage e também o Diego Costa eles fossem punidos por suas declarações, que o Mazuco fosse punido. Hoje a Associação dos Árbitros disse, né, uma nota que foi lançada agora há pouco tempo, que eles vão representar o Botafogo no STJD para que o Botafogo seja punido pelo STJD pelas reclamações que aconteceram no último sábado. E assim vai. Repito o que eu falei agora há pouco. Temos que falar sim, como a gente sempre tem falado, de alguns problemas do time, de que tem jogado fora de casa, do Lage ainda não ter vencido um jogo fora de casa. Pode colocar aqui se as linhas estão altas demais e o Botafogo não está conseguindo chamar os adversários para jogar numa transição rápida. São vários pontos que a gente pode conversar aqui no canal. Mas o que me impressiona da narrativa dos meus amigos da imprensa é que quando a gente ganha do Bahia no estádio Newton Santos, vocês sabem o que acontece? Todos falam, já era o Campeonato Brasileiro, o Botafogo já é campeão. Isso há 2 rodadas. Não estou colocando o jogo contra o Defensa pela Copa Sul-Americana. Quando o Botafogo ganha da maneira que ganha do Bahia, todo mundo coloca isso. Aí veio o jogo contra o Flamengo, todos os programas falavam, foi um jogo equilibrado, o Botafogo jogou bem, o Flamengo também jogou bem. Aí a gente perde para o Atlético Mineiro, jogando muito mal, muito mal. Uma atuação bizarra. Aí você pega alguns comentaristas falando, isso aí é para justificar a queda de rendimento. Sendo que os mesmos comentaristas, há 2 rodadas, quando o Botafogo perde para o Flamengo, falam, não tem problema, o Botafogo jogou bem contra o Flamengo, não tem queda de rendimento, o Botafogo tá bem. Tá tranquilo no Campeonato Brasileiro. Aí só porque vem uma declaração do Mazuco, do Lage e do Diego Costa, a narrativa dos meus amigos muda totalmente. Claro, pro produto futebol é muito melhor que o Campeonato Brasileiro esteja equilibrado, para eles criarem uma narrativa. Hoje o Palmeiras é o time da vez, é o time da moda, é o time que pode tirar o título do Botafogo. Pode tirar, como qualquer outro clube. Mas o que eu acho inadmissível é tirar da gente e através de narrativas escrotas, eu acho que a palavra certa é essa, de falarem que, tá falando isso porque perdeu o jogo, tá querendo desviar o foco. Isso é de uma leviandade gigantesca. É de uma falta de bom senso gigantesca, de parar e analisar o que o Botafogo tá reclamando, o que o Botafogo tá criticando, por que o Botafogo tá falando isso. Repito, uma coisa são as atuações que a gente tem ali, com certeza que contestar o que está acontecendo dentro de campo, e contestar as atuações no nível baixo individualmente, como aconteceu contra o Atlético Mineiro principalmente. Mas você mudar de narrativa 2 partidas, uma partida depois, umazinha só, uma. Eles estão pegando, teve um comentarista, que eu não vou citar o nome, para você não fazer uma política de cancelamento em cima dele, que pega queda de rendimento, sendo que o mesmo falou após a partida contra o Flamengo que o Botafogo jogou bem, cara, e não tinha motivo para você criar pânico,
para você ficar preocupado. E agora esse mesmo pede que o Botafogo seja punido. A gente não tem mais o direito de reclamar. Chega a ser uma coisa, cara, que dá no estômago, sério. Eu ia falar um palavrão, mas não vou falar. Você tem o direito de reclamar, eu tenho o direito de reclamar. A gente tem o direito de falar. O Botafogo tem que aceitar alguns erros contra ele. Calado, assim, ó. A gente não tem mais direito de reclamar. A gente não tem direito de falar. Sendo que todos falam. Sendo que todos falam. Sendo que todos reclamam. Sendo que todos, quando se sentem prejudicados, vão a público. Ou alguém pediu ali em algum momento que o Renato Gaúcho fosse punido, que o Abel Ferreira fosse punido. Alguns sim. Com o Abel Ferreira você tem sempre um dedo mais forte da imprensa. Mas quando o Renato Gaúcho vai em entrevistas coletivas e reclama, fala que está sendo prejudicado, você tem a Associação Brasileira dos Árbitros pedindo a punição dele. Ou você tem aquela pressão dos amigos da imprensa falando que o Renato Gaúcho está justificando a queda de rendimento do time nos erros de arbitragem. Quando o Gabriel Barbosa vai e dá uma entrevista após a eliminação do Flamengo na Libertadores falando que a arbitragem prejudicou o time dele contra o Olímpia, você teve esse alvoroço. Você teve a comissão de arbitragem sul-americana pedindo a punição do Gabriel Barbosa. Quando o Fernando Diniz vai a público e reclama das arbitragens, você tem alguma coisa? Quando você tem alguns jogadores de outros clubes reclamando, você tem algum pedido de punição? Não, não. Por isso que eu falo, Botafogo tem que ficar fechado entre si. Algumas conversas precisam acontecer internamente para o time ter o mesmo foco, lutar, dividir, como divide em casa, nos jogos do Campeonato Brasileiro. Tem que ter esse foco. Perdemos 2 batalhas, mas a guerra continua ali. A batalha continua firme. E assim vai no Campeonato Brasileiro. E tá me incomodando, e desde sábado tá me incomodando, como teve gente que tá pegando algumas palavras que foram colocadas e de maneira correta, Lage, Diego Costa e também pelo André Mazzuco. O Botafogo não quis desviar o foco. Tanto é que o Mazzuco vai muito bem nas suas falas. Não tô querendo justificar as derrotas com os erros de arbitragem, mas isso não pode acontecer. São critérios e critérios diferentes. São critérios diferentes. O gol anulado do Diego Costa, você pode pensar pelos critérios da arbitragem, se fosse o Paulinho fazendo aquele gol, será que seria marcado o impedimento? Será que ele não teria ido no VAR olhar? Cotovelada, você viu. No dia seguinte o jogador do Vasco foi expulso. Gabriel Barbosa deu uma cotovelada, foi expulso no jogo contra o Atlético Paranaense. E assim, meus amigos, não deixe que uma coisa desvie o fato da outra. O Botafogo tem que melhorar o rendimento, sim. O Botafogo tem que melhorar as suas atuações, sim. Algumas coisas precisam ser ajustadas, sim. Mas isso, não deixar que você reclame. O Leozão falou uma coisa muito bem feita na nossa live pós-jogo. Desde 2008 trabalham nisso, que o Botafogo ganha, você não pode reclamar. Até quando vai? Até quando isso vai ser verdade? Até quando isso vai acontecer? Vai ter que ficar calado sempre? Eu não fico calado, não. Desculpem, eu não fico calado. Vão querer que o Botafogo fique calado até quando? É muito bom quando acontece, às vezes, um resultado negativo, que você pega as narrativas de cada um. Daqui a pouco o Botafogo volta a vencer, e eu quero ver qual será a narrativa, porque as narrativas, elas mudam de acordo com os resultados. Elas mudam de acordo com os resultados. Os resultados fortalecem ou não todas as narrativas. Desculpem, eu vou um pouco mais além de resultados, eu vou além de todas as coisas. Eu tento ser um pouco mais abrangente, mesmo sendo torcedor, não escondo o clube que eu amo. Tô chateado com o que aconteceu nessas 2 últimas partidas. Odeio perder até videogame, o jogo de dama, odeio perder. Tô chateado, tô revoltado com as 2 últimas derrotas, mas tirar o teu direito, tirar o meu direito, tirar o direito do Botafogo de poder reclamar e as pessoas quererem que a gente aceite tudo calado, não vou aceitar tudo calado, não. Cada dia que passa, eu seleciono muito mais as pessoas que eu vejo, ouço, escuto no meu meio de trabalho, porque algumas realmente não dá. Juntos, abraço, comentem aqui, like, inscrevam se vocês acharem que eu mereça. Mais tarde estarei de volta com o nosso Noite Alvinegra.